Nos últimos anos, a nossa imunidade caiu muito. A prova disso é que nós tivemos um problema com o Covid-19. Sim. Né? O coronavírus não é um vírus letal, não é um vírus gravíssimo. Né? A gente achou que era. Não é também simples, mas não é o vírus mais potente. A gripe mata muito mais gente do que o Covid e continua matando muito mais gente do que Covid, infarto, outras doenças, enfim. Boa noite, senhoras e senhores. Sextou, Brasil! E sexta-feira, você já sabe, é dia do videocast Renovamente. Como sempre, é um prazer poder entrar na sua casa e ajudar você a viver um processo de renovação na sua mente para sua vida. E você é o meu convidado especial demais. Eu quero que você esteja comigo aqui nesse processo de renovação. E como vocês sabem, toda sexta-feira eu tenho uma missão aqui, missão dada, missão cumprida. Eu sempre faço de tudo para estender as mãos e tirar você desse lugar de conforto que você está, dessa zona de conforto, para que você possa viver realmente essa transformação na sua vida. Nessa sexta-feira agora não será diferente, porque para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui ele, Thiago Rocha. Seja bem-vindo, doutor Thiago. Obrigado, pastor. Obrigado a todos que estão assistindo em casa, a oportunidade. Sempre é bom estar repartindo um pouquinho do que a gente sabe. Se eu puder responder as perguntas, vai ser um prazer. Uau, o Thiago é um amigo já que Deus nos conectou e sempre gosto de trazer ele aqui, porque a gente sempre trabalha corpo, alma e espírito. É fundamental a gente cuidar também do nosso corpo. E o Thiago, ele tem uma revelação divina, uma revelação celestial a respeito do nosso corpo, para que nós venhamos ver bem aqui na Terra. Que eu acredito, Thiago, que é uma chamada de Deus, que Deus colocou sobre você essa capacidade, né? E eu fico muito feliz pelo fato de nós termos nos conectado e estar juntos nessa levada. Vamos cuidar do corpo, da alma e do espírito também. Thiago, nós moramos no Sul e agora no Sul tem essa questão de frio, quente, estamos no inverno chegando. Em relação à imunidade, Thiago, o que a gente pode fazer para melhorar? Quando a gente estuda imunidade, a gente tem um conhecimento superficial de imunidade. A ciência mais complexa do corpo humano é o sistema imunitário, que é dividido em imunidade adaptativa, né, uma imunidade inata e adaptativa. São imunidades preparadas para o corpo, porque o corpo está preparado para resolver um monte de problema. Porém, a nossa imunidade nos últimos 10 anos caiu bruscamente. Tivemos um grande problema com a imunidade na Idade Média, nos períodos mais escuros da Terra, onde sofremos, por exemplo, com a peste negra. Resolvemos o problema sanitário, né? Mas a nossa imunidade não melhorou nada. A gente resolveu o problema lá com a bactéria, né? No caso da peste negra. E a gente foi caminhando e tendo uma imunidade melhor, e agora, nos últimos anos, a nossa imunidade caiu muito. A prova disso é que nós tivemos um problema com o Covid-19. Sim. Né? O coronavírus não é um vírus letal, não é um vírus gravíssimo. Né? A gente achou que era. Não é também simples, mas não é o vírus mais potente. A gripe mata muito mais gente do que o Covid e continua matando muito mais gente do que o Covid, infarto, outras doenças, enfim. A dengue mata mais gente do que o Covid-19 matou em toda a ideia, né? Então, mas a prova disso foi a nossa imunidade. Nós estávamos muito fracos. E aí vieram grandes estudos, né, que mostrando o que a gente tinha que fazer para ter uma imunidade melhor, o que a gente tinha que ter feito. Nós estávamos despreparados também para viver um inverno, né? Você vê hoje no Japão, por exemplo, ou mesmo na China, uma pessoa gripada, né, teoricamente, por educação, ela bota uma máscara. Né? Nós não. Sim, ainda. Não. Já melhoramos um pouco, né? Mas, entendeu? A gente até vê alguma coisa, mas olha só a nossa cultura que nós tínhamos. Então, nós tínhamos problemas de conhecimento de imunidade e a nossa imunidade está muito baixa. Nós paramos de pegar o maior potencializador da imunidade do ser humano. Nós criamos um medo do sol. O nome disso é helifobia. E esse medo do sol acabou gerando um outro grande problema, que é a imunidade baixa. O raio solar, o UVB, quando ele chega em contato com a pele, a nossa pele tem uma camada gordurosa, é um tipo de colesterol. Esse raio UVB vai entrar em contato, vai fazer uma transformação química. Essa transformação química cai na corrente sanguínea, vai ao fígado, no fígado se transforma uma substância que vai até o rim, que se transforma em calcitriol, que é a tal da vitamina D3. E aí tem mais de 300 funções orgânicas. É a vitamina anticâncer, é a vacina anticâncer, é a vacina da imunidade. Nós estamos bloqueando o único raio solar que é capaz de proteger do câncer, porque a gente está com medo do câncer de pele. A gente está bloqueando o UVB, que é o raio que protege do câncer. Tá, mas
Pois bem, mas por que, doutor, que a gente... Porque eu me lembro, tem um horário específico para a gente estar no sol? Porque sempre tem essa questão, não vai pro sol porque pode dar câncer e tal, e é o contrário, o que é isso? Na biologia, os próprios animais têm seu conhecimento sobre o sol. Ninguém foi feito para ficar 24 horas no sol. Quer dizer, 24 horas não existe, porque tem a noite. A maior parte do dia claro no sol. Por exemplo, um animal lá na África, ele sabe que meio-dia não vai pegar sol. Entendi. Ele fica esperando a sombra, ele não é bobo. Aí no fim da tarde ele vai tomar uma aguinha, enfim, né? Sim. Ou se precisar de alguma coisa. Mas nós não temos problema com o sol. Nós estamos fracos de sol, fracos de nutriente. Por exemplo, o pescador. O pescador não tem sombra onde ele está. Ele está pegando sol direto. Porém, ele faz duas coisas fantásticas. Uma sem querer e uma por querer. Sem saber, claro, né? A primeira, ele respira e o mar tem iodo. O iodo é um mineral que tu consegue inalar. O iodo é um dos remédios que mais protege contra câncer de pele. E depois nós temos aqui outra coisa interessante também. O pescador come muito peixe. O peixe come a alga que tem iodo, entendeu? Uhum. E o pescador come o peixe que comeu a alga que tem iodo, também protege. Depois ele tem o sol vai produzir a própria proteção da pele. Nós temos um protetor natural, né, que chama-se melanina. Tanto é que a pessoa de pele negra, ela tem tendência bem menor de ter câncer de pele, quase nula, vamos dizer assim, do que a pessoa branca, porque é o próprio pigmento da pele. Perfeito. Então eu fugi do sol, fico muito branquelo. Então tem um horário específico. O melhor horário de pegar sol terapeuticamente é das 10 ao meio-dia. Porém, é nesse período que a incidência de raio solar está muito alta. Então, eu não posso ficar esse período inteiro pegando sol. Entendi. De uma forma terapêutica, eu posso pegar em qualquer desses momentos. 15 até 30 minutos. 30 minutos de sol de corpo desnudo, mulher de bermuda e top e homem de bermuda sem camisa, ele conseguiu 30 mil UI de vitamina D3. Uau. Então, se passa hoje aí na nutrição, na medicina, 10 mil UI no máximo por dia. Né? Já está muito bom. Você imagina, você pega 30 mil UI. E aí o pescador estava lá no sol, pegando o sol, ele mesmo produzia o hormônio anticâncer. Você entendeu? Entendi. Então a gente saiu do sol, pegamos um medo do sol e aí a gente começou a adoecer. Tá, deixa eu fazer uma pergunta que a gente falou do iodo aqui, eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu acho interessante, porque esses dias eu estava conversando com uma mãe, uma amiga. Ela é mãe e filho neném. Tá. E aí ela falou, eu fui no médico, e o médico falou pra mim evitar de dar açúcar e sal. Tá. Faz sentido isso? Pra quem? Pra criança? Não depende, né? Não há necessidade. O açúcar refinado, sim. E o sal refinado também. Mas o açúcar mascavo, por exemplo, tem mais de 60 mineral. O açúcar mascavo é um polivitamínico, né? Sim. E o sal, por exemplo, do Himalaia tem 88 mineral. Vai na farmácia de população, eu queria que tu colocasse numa cápsula aí 88 mineral. Não tem. Mas o sal tem. Então o médico, se ele falou de açúcar refinado e sal refinado, ele falou muito bem. Fora isso, pode usar... Ele deve ter falado sobre os refinados. Perfeitamente. Tiago, deixa eu fazer outra pergunta para ti. Muitas pessoas hoje em dia estão morrendo aí por conta de pneumonia. Tá. O que é pneumonia, Tiago? Pneumonia, ela pode ser bacteriana e ela pode ser viral. Quando ela é viral, o negócio é complexo. Porque o antibiótico só vai funcionar para a bactéria. Tá. Antibiótico. O vírus, a gente não tem remédio para vírus. Nós temos que preparar o corpo para se defender daquilo ali. Trabalhar com sintoma. Por exemplo, o Covid-19 é uma bactéria ou um vírus? O coronavírus. Coronavírus, né? Vírus, né? Sim. Coronavírus. Então, por isso que a gente sofreu muito. O que é a pneumonia? Nós temos o pulmão. O pulmão ele é dividido em ramificações. Imagina uma árvore de cabeça para baixo. Tá? Aí vai vir o tronco, caule, pontinha dos caule, folhinhas, pontinha do caule. Então vai brônquio, bronquíolo. E a pontinha desses bronquíolos tem os alvéolos pulmonares. Então imagina, você respira o ar, né? Que tem 21% de oxigênio só no nosso ar respirado. Quando ele realmente é um ar bom. Mais de 70% é nitrogênio, o corpo não usa para nada. E outros gases. Então você respira, você tem que pegar esse oxigênio para poder mandar para o sangue. Só que existe uma transformação química nessas bolinhas, nesses alvéolos ali. Lá dentro tem essa transformação química. Imagina, pegar um ar e lá vai ter que o oxigênio entrar dentro da corrente sanguínea através dos alvéolos. Deixa eu te explicar uma coisa interessante aqui. E aí, esse vírus entrou na minha via aérea principal, vai indo, brônquios, bronquíolos e até no alvéolo pulmonar. Chega no alvéolo, imagina só, tem um vírus lá dentro. O corpo reconhece. Sim. Vai mandar anticorpo para lá.
Lá vai gerar um processo inflamatório, começa a gerar líquido lá. Você imagina só, tu tinha que ter um ar puro lá. Um ambiente puro para transformar oxigênio. É mais complexo que isso, só para entender em casa. E entrar pro sangue. Mas agora tá com água lá. Então aí tu não consegue fazer essa transformação química para poder chegar esse oxigênio no sangue. Então por isso que quem morria de Covid-19, a maior parte das pessoas morriam por pneumonia. Tá? Entendi. Então pneumonia é exatamente isso aí. Quando a pneumonia é em criança, chama-se bronquiolite. É pequenininho, bebezinho, né? Então depois vira pneumonia. Depois a pneumonia, ela é letal. Quando é bacteriana, nós temos o recurso do antibiótico. Quando é viral, às vezes tem profissionais que até passam antibiótico, porque às vezes também não sabe exatamente a causa principal daquilo ali. Mas ele trabalha mais com sintomas e prepara a imunidade dessa pessoa. Então, por isso que o Covid pegou todo mundo de surpresa, não sendo tão forte, mas ele era viral. Então, nós não tínhamos antibiótico para ele. Entendi. Entendeu? Então, a pneumonia é exatamente isso aí. Isso é pneumonia. Mas a pneumonia e a tosse comprida é a mesma coisa? Não, a tosse é um sintoma, né? A tosse é uma reação. A tosse é Porque uma reação. não dá essa tosse? Dá, porque imagina, tu não tá conseguindo respirar, Sim. tá fazendo a troca gasosa, não tá entrando o oxigênio no sangue, porque tá com água lá dentro. Sim. Tá? Então, existem técnicas para retirar essa água aí. Então, no hospital passou bastante trabalho, né? Tanto é que tinha ventilação mecânica, porque como tu não fazia essa troca alveolar, tu tinha que ter um oxigênio. Porém, existe uma temperatura e uma umidade específica do ar. Tanto é que não pode respirar muito tempo pela boca. Porque tu não vai conseguir aquecer esse ar e não vai conseguir também umidificar esse ar da forma correta. Por isso a respiração nasal, ela é perfeita. Até não deixa, ela também filtra, né? Filtra, aquece e deixa na umidade perfeita para que não fique muita água lá no final dos brônquios, para que não aconteça a tal da pneumonia, esse encher de água lá dentro. Vou divulgar aqui o Calibra Acessórios, que fica aqui na BR-101, no bairro Morrotes. O telefone para contato é 3628-1414. Precisou de peças e acessórios para o seu caminhão, procura ali o Calibra, que eu tenho certeza que o atendimento será diferenciado. Nós estamos conversando aqui hoje com o Dr. Thiago Rocha. E, Thiago, a gente sabe que tem muita sinusite, rinite. A gente sabe que nesse tempo de frio, muitas vezes isso vem aflorando, vamos dizer assim. Fica cada vez mais forte dentro de nós, em nós. Como é que a gente consegue tratar isso, Thiago? Então, sinusite e rinite tem diferença, tá? Ite é um termo científico biológico para inflamação, então sinusite é uma inflamação no seio da face. Rinite é uma inflamação no seio do nariz. Por isso, otorrinolaringologista. Então, ele vai toda essa área aqui trabalhar. Então, tem diferença completa, tá? Do assunto. Agora, no inverno, que a gente está chegando agora no inverno, já é mais complexo, principalmente para sinusite. Então, quem tem tendência a sinusite, por exemplo, anda descalço, toma banho na água quente, sai na friagem, essa pessoa tende já a ter mais sinusite. Pode ser sinusite de origem alérgica também, mas o que mais tem alergia é rinite. Rinite é mais parte alérgica, mas também é mais ou menos parecida. A principal causa é alguma alergia ou algum agente inflamatório, por exemplo, o consumo exagerado de queijo, de leite, de laticínios de forma geral. O leite, ele tem um princípio mucogênico. Ele vai se parando nas cavidades do nosso corpo, nos cantinhos, e ele fica ali. Ele cria um certo tipo de muco. E nós temos uns seios na face, os buraquinhos, que ficam ali. As bactérias amam esse tipo de produto porque é açúcar. O leite tem lactose, açúcar, fica ali uma espécie de muco. E esse muco aí, que não foi metabolizado pelo corpo, ele acaba se tornando alimento de bactéria. E essas bactérias vão lá, vão aproveitar que a imunidade está baixa e vai acabar agindo, tá? Agora, existe diferença de dor, né? Por exemplo, na sinusite. Tem pessoa que confunde muito enxaqueca, dor de cabeça de origem de tensão nervosa, né? E tem diferença de dores. Vou dar um exemplo. Não tem muito a ver com a sinusite, mas vou explicar. A dor de cabeça de enxaqueca é uma dor lateral e lateja. A dor de tensão nervosa, estou muito nervoso, ela vai bater aqui. Geralmente na fronte, e às vezes dá uma tremidinha, às vezes no olho, na pálpebra, também no canto da boca. Essa aqui é de tensão nervosa, pesada e dolorida. A dor de intoxicação, ela é no olho, sempre de um lado só, profundamente no olho. A dor de pressão alta é uma dor na nuca,
Acordei de manhã cedo, senti essa pressão e uma dor. Isso aqui é perigoso, porque a pressão arterial de manhã fica muito elevada. Tem que conversar com o médico, porque você pode estar com problema de pressão alta. A dor da sinusite é uma dor mais completa, pesada, você sente ela meio esponjosa, porém ela vai doer na testa, na fronte e também aqui nesse seio. Ó, pode apertar aqui, ó. Às vezes você não sabe nem que tem sinusite. Ó. Pode apertar aqui, se doer muito aqui, ó, tá com processos inflamatórios. Então tem que tratar isso aqui, porque isso aqui cada vez vai se avolumando. Então esse é um tipo de problema muito recorrente. Tá? Então a sinusite é uma doença tratável. Ela não precisa ser crônica, porém o paciente tem que saber que ele não pode estar tomando choque térmico, porque sempre vai voltar, reduzir o consumo de leite e fazer uma inalação específica para isso, porque senão ele vai ficar sempre entupido, congestionado. Por sinal, é importante sempre estar descongestionando as vias aéreas. Tá, mas qual tipo de inalação que a pessoa pode fazer, então, por exemplo? Vou dar um exemplo, tá? A pessoa vai pegar uma panelinha, vamos dizer que tá tudo fechado aqui, fortíssimo, tá? Isso é um broncodilatador natural e também acaba tirando um pouco dessa secreção mucogênica. Você vai pegar uma panelinha, coloca aí na primeira boca do fogão, um copo de água cheio dentro, coloca ali um pedacinho de cebola picadinha, um dente de alho, coloca ali também 10 gotas de eucalipto, pode ser também folha de eucalipto, se você tem em casa gotas ou folha, pode colocar ali uma pitadinha de sal, espreme um limão dentro. Fechou. Começou a ferver essa composição, o que você vai fazer? Tu baixa o fogo, pega um pano, imagina isso aqui que eu tô cheirando aqui, e cobre e inala 5 minutos só. 5 minutinhos, terminou, correndo para a água corrente lá e molha o rosto, enxuga e fica na cama fechadinho, para fechar os poros. Isso aqui já vai abrir instantaneamente as vias aéreas e vai dar essa leveza. Se tiver muito inflamado, pode acontecer de sair secreção bem purulentinha, bem nojentinha. Claro que eu não ensinei a usar a buchinha do norte aqui, que a buchinha do norte tem que saber usar. Entendi. A buchinha do norte chega a arrancar, né? Ela tira assim, a buchinha do norte tira tudo que tiver. Não, a buchinha do norte só que tem que saber usar a buchinha, cortar em 3, 4, até 6 pedaços, porque ela é potente. Nem ensinei, porque aí tem que ter técnica maior, tá? Entendi. Tiago, gripe e resfriado é a mesma coisa? Não, tem coisa diferente. A resfriado é o rabrovírus e a gripe é vírus, de forma geral, que tem suas ramificações totais, né? Desde H1N1, vírus. Tá? Mas a gripe em si é tanto tipo de problema de gripe que quando chega no profissional de saúde, quando ele não detecta ou não faz o exame para saber que tipo de vírus que a pessoa tem, chama-se síndrome gripal. Quer dizer, eu não sei o que é, essa pessoa está com gripe, não dá para saber que coisa que é. Sim. Mas o tratamento para gripe, como é vírus, lembra? A gente não tem antibiótico para vírus. Esse trabalho, o médico vai trabalhar daí no sentido de sintomático mesmo. Aí vai tomar um remédio para dor, um antialérgico, um antitussígeno, vai trabalhar remédios para o efeito, um antitérmico, né? Até que se passe o ciclo do vírus de 7 dias, tá? Mas a gente quer tomar remédio para gripe para melhorar rápido, mas a gente não sabe os efeitos colaterais desse remédio. São violentos. Todo remédio químico tem um efeito colateral. Quando a gente fala em efeito colateral, quem está em casa e não entende de farmacologia, acha que efeito colateral é uma palavra até bonita. Né? Existe um efeito colateral para cada remédio químico que a gente usa. Então, a evitar o remédio químico é uma coisa muito inteligente. Principalmente quem está gripado, às vezes não quer ir no postinho, vamos dizer que não tem condição, é legal ir no postinho, porque o médico consegue determinar o que realmente essa pessoa tem, né? Se ela precisa, que tipo de xaropezinho que ela precisa. Às vezes ela não vai tomar um remédio químico pesado, entendeu? Entendi. Ela vai tomar um xaropezinho à base de plantinha, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Porque às vezes a gripe é fraquinha, a maioria das gripes é fraca, né? Claro, gripe, se você tiver gripe, você não consegue sair de casa para trabalhar. Se você tiver resfriado, você consegue sair de casa para trabalhar. Né? Eu acho que essa é a diferença. Porque eu sempre... Eu acho que uma vez por ano eu pego uma gripe mesmo, rapaz. Pra ficar deitado, né? Não. Essa é gripe. Rapaz, eu fico até meio assustado, assim, porque é forte mesmo. É forte porque é gripe mesmo. A gripe é isso. Tá, e febre durante a gripe? É prejudicial isso? Não, febre é um remédio. É um remédio? A febre não é uma doença, a febre é um remédio. Não, mas peraí, tipo assim, tá com febre, o que a gente faz? Vamos dar um remédio Não pode fazer isso. Não pode tomar remédio. Não pode tomar remédio para febre sem entender de febre. Febre é um remédio. Vou dar um exemplo, tá? O vírus vive numa temperatura X. O nosso corpo, a média do corpo, 36,5, 37,5, média de corpo aqui, natural. O corpo aumenta a temperatura para poder tirar o ambiente de vida daquele vírus.
Ele está literalmente queimando aquele vírus, aquela bactéria. E quando eu tomo um antitérmico, por exemplo, um antipirético, a gente chama, esse remédio corta a ação do corpo. Porém, a febre não pode ser prolongada e não pode ser muito alta. Tá. Por isso, o antitérmico vai funcionar muito bem aqui. É interessante usar um antitérmico, mas em quando? Na minha opinião científica, isso não é protocolo. Se tu vê um protocolo de febre, não é o que eu estou falando agora. Então, na minha opinião, como biólogo, né, febre é um remédio. Então, eu não sugeriria ninguém com 38,5 tomar antitérmico. Entendi. Se tu, por exemplo, se conseguir manter a tua febre em 38 graus a noite toda, e não for prolongada, na manhã seguinte, provavelmente, tu recebeu um suador fenomenal e tu tá curado. Olha tá? Então, mas tem que ver... Então, quando eu tomo remédio, eu tô segurando... Acabando o remédio. O remédio bloqueia o remédio, que é a febre. Porém, a febre é uma coisa muito perigosa. Acima de 40, ela já começa a convulsionar. Sim. E desnaturar a proteína. Então, ela é perigosa pra caramba. Então, tem que saber usar um antitérmico, isso aí o médico vai determinar. Agora tem outras técnicas para reduzir febre. Molhar sempre o abdômen, molhar a testa, molhar pé. Por que o abdômen? Porque o abdômen é onde toda a febre acontece no abdômen. A gente molha muito a testa e o pé, mas a febre é intestinal, sempre. Toda a febre tem que ser intestinal. Então, a febre inicia no intestino e ela vai se prolongando ao redor do corpo com o objetivo de matar aquele vírus, aquela bactéria. Então, se eu mantenho uma febre estabilizada, com água geladinha no pé, no abdômen, beleza. A febre, ela faz com que o teu corpo queime muitas calorias. Então, 1 hora de febre, tu vai gastar aí uma média de quase 10% da tua capacidade da tua energia total diária. Então, é muita coisa. Então, dá uma média de 130 calorias. 1 hora de febre, por exemplo. Tá? Uma febre padrão, né? Até um 38,5. Então, você toma um copo de suco de laranja e resolve o problema. 140, 150 calorias. Então, a laranja tem a vitamina C, é um estabilizante de temperatura e ele ainda redevolve as tuas calorias que tu perdeu por causa da febre. Caloria é o nome dado à substância, a energia utilizada pelo corpo no aquecimento. Entendeu? Então, queimei 30 calorias. Corri bastante, aqueci, queimei. Entendeu? Sim, tá? sim. O nome desse exame mas se for do suco de laranja ali, quando eu tô com febre, ele vai me ajudar? Vai te um monte. Pode tomar de 3 horas, vai te ajudar um monte. Porque tu tem que manter essa febre. Quanto mais febre tu tiver por longo tempo, mais tu te cura. Agora, ela não pode ser o longo tempo que eu te digo dia, né? Sim, sim. 3, 4 dias de febre. Não pode acontecer. Na verdade, não pode acontecer a pessoa com muito tempo de febre. Sim. Mas hoje a gente vai no médico, né? Vai no posto de saúde, vai no hospital, enfim, ele vai conversar contigo isso aí. Lembre-se, você é corpo, alma e espírito. E também quero lembrar você que você quer viver um processo de renovação na sua mente, um processo para a sua vida. Você precisa adquirir o livro Renovamente. Esse livro que Deus confiou em minhas mãos. Eu tenho ouvido muitos testemunhos, muitos comentários, pessoas falando, poxa vida, como tem sido bom a leitura desse livro, e estão realmente vivendo essa renovação na vida. Pastor, eu gostaria de adquirir o seu livro, como que eu faço? Você pode ir nas minhas redes sociais, Mercado Livre, colocando lá Johnny Nascimento Renovamente, já vai para todo canto do Brasil, tá bom? Então, adquira o livro Renovamente, porque em um mundo de iguais, seja a diferença. Tiago, falta de ar, me fala alguma coisa isso? Então, na verdade, a gente não entende muito de ar, né? O ar tem 21% só de oxigênio. 21%. Dentre o que o corpo, para poder absorver esse oxigênio, ele é exato. Tem que ser 100% do oxigênio absorvido pelo corpo. Tem que estar na corrente de 100%. Tanto é que existe um aparelhinho, né, de saturação que vai medir a saturação. Quer dizer, como que está acontecendo essa oxigenação dentro do sangue. Se uma pessoa tiver com 95, 94... ela tá morrendo, cara. Entendi. Entendeu? Você tem uma ideia, né? Claro que dentro do hospital, uma saturação pode cair mais. Tô falando aqui fora, né? Que são situações diferentes. Então tem que ser tudo bem oxigenadinho. Nós, numa inspiração, só isso aqui, ó. Normal, sem padrão. Meio litro de ar expirei agora. Quando eu solto, meio litro. Se eu fizer profundamente isso, ó. Profundamente, ó. 3 litros. Olha só. Não consigo soltar 3, sempre 1,5. Sempre metade daquilo que eu puxei para dentro. Na inspiração e a expiração natural é meio litro só.
Mas quando eu vou respirar bastante mesmo, 3 litros. Agora, a pessoa não entendeu em casa. E a gente não entende. Você sabe o que é 3 litros de oxigênio? É top. Entendeu? Então, às vezes, a gente está respirando muito baixinho, o corpo não oxigena bem. Entendi. E sem oxigênio não existe nem energia. Então, a importância aqui da atividade física, a importância de ficar no ar livre, a importância de abrir a janela da casa, a importância de ter medo de sereno. Não pode ter medo de sereno, cara. Entendi. Tu tem que, entendeu? Tu tem que ter essa ventilação, esse ar. Todo mundo que tem uma casa fechada, ela vai ser depressiva, doente, cheio de pereba, o nível de fungo, nunca vai passar processo inflamatório, vai viver com rinite, sinusite, então vai ter bronquite, asma, carpê, lugar que tem carpê. Então o ar aqui tem que ser puro. Quanto mais natural na natureza nós tivermos, mais o ar puro existe, tá? Então a falta de ar, na verdade, é um problema que dá uma pessoa que está, por exemplo, com uma bronquite, com uma asma, mas olha só quanto ela está com dificuldade de respirar, mas na verdade ela não está respirando corretamente. Ela não está realmente trazendo o que a gente tem que ter. Então o que eu sugiro? Que uma vez por dia, onde você estiver, que você faça isso aqui 2, 3 minutos. Você pare debaixo de um pé de árvore e respire profundamente. Tá? Sempre segure 4 segundos numa respiração. Então o ar, agora no inverno, é importante demais. O ar está mais úmido e o ar está mais gelado. E o pulmão precisa de um ar com uma umidade perfeita e também de um aquecimento perfeito. Entendeu? Só que também não pode ser muito, porque esse aquecimento pode virar ninho de bactéria. Sim. Por isso um lugar muito úmido, muito quente ou muito... Sabe, esse é o detalhe. Por que a gente fica mais resfriado também ou gripado? Porque a gente fecha mais a casa por causa do frio. E na verdade, a gente está fazendo ao contrário, né? A gente tem que respirar. Um ar puro. A falta de ar, ela é um grande problema, é uma das principais causas de ansiedade, uma das principais causas também de depressão. Pega uma pessoa e bota ela a fazer atividade física onde ela consiga aumentar o volume pulmonar dela, ela vai melhorar. Tá? Um monte de gente que está muito irritada, na verdade, tem a apneia do sono. Sim. Que é os lápis de respiração à noite. Entendeu? Então o lápis não sabe, né? Para de respirar, só parou aquilo ali. Claro que o nosso cérebro consegue, o nosso corpo consegue viver sem oxigênio um bom tempo, né? O cérebro 3 minutos. 3 minutos. Ô Thiago, tá, e sobre... a gente tá vendo agora uma onda de H1N1 e tal, essa coisa errada. A Covid pode voltar, Thiago? Pode voltar e vai voltar com mais força se a gente não se cuidar. A nossa imunidade está muito baixa, como eu falei. O nosso sistema imunológico está muito baixo. Carências de vitaminas importantíssimas. Não pegamos o sol e nem ingerimos vitamina D3. A vitamina D3 é um produto caro, tem que ser mais barato. Tá? Não é absurdamente caro, mas se eu quiser tomar uma dose alta de vitamina D3, eu vou pagar quase R$100. Entendeu? Então isso não é justo. E a gente sabe que os pacientes que morreram de Covid-19 tinham carências absurdas de vitamina D3. Na verdade, quase toda doença está relacionada à vitamina D3. Foi feito um estudo indiano agora, indiano fantástico. Avaliou pacientes pré-diabéticos, inicialmente em diabetes. São pessoas que estão iniciando no diabetes. Dessas pessoas que eram pré-diabéticas ali, 94% tinham carência de vitamina D3, a vitamina do sol. Nossa. Mas desses 94%, 60% eram carentes extremos de vitamina D3. Tô falando, só troquei de assunto aqui, mas olha a importância da vitamina D3, como a gente discutiu lá, de pegar o sol. Então a imunidade depende de vitamina D3. Nós temos uma estrutura de defesa chamada catalicidina. Essa catalicidina, ela é importantíssima e ela só surge através do sistema de defesa principal do nosso corpo, chama-se complementar o sistema, através do sol. E a vitamina D3, ela tem que ser ingerida. Infelizmente, nós reduzimos aí mais de 60% a exposição ao sol nos últimos 100 anos. E por isso a gente está tão doente. Então, tanto H1N1 quanto Covid-19, eles vão surgir. Porém, a gente tem que estar com uma imunidade um pouco melhor para poder melhorar. Coisa que a gente simples que a gente não faz. Respirar profunda, na pé descalço, né, no chão. A gente faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Entendeu? É o único animal do mundo que usa sapato é o ser humano. Você nunca vai ver um leão de chinelo, né? Isso não existe. Ô Thiago, eu sempre tenho uma dúvida, que eu vejo muito agora falar sobre... vou abrir um parênteses aqui, porque é a minha dúvida pessoal agora. Falar sobre o limão. Tá. Toma limão, não toma. Eu me lembro quando eu era menor, minha mãe sempre dizia pra mim, Johnny, não toma limão, cara. Não toma esse negócio, porque vai afinar o teu sangue, rapaz. Tu vai morrer por causa disso. E aí, toma ou não toma? Afina o sangue. Isso é uma coisa muito boa.
É bom isso? Mas não afina o sangue, descoagular o sangue e deixar a pessoa com leucemia. Não existe isso aí. Entendeu? Isso é besteira, né? O limão é a fruta mais potente do universo. Tudo que Deus criou até hoje não tem nada proximal do limão. O limão emagrece, limão trata a gastrite, o limão é um dos redutores de colesterol mais potentes da face da terra, colesterol ruim. Olha só. Ele é fantástico. O limão é a fruta divina. O limão, ele estimula, pra você ter uma ideia em casa, tá? O limão, ele vai estimular uma célula do estômago chamada célula G. A célula G, ela estimula a produção de ácido clorídrico pela bomba de próton. Existe uma bombinha de proteína, né, que pega duas substâncias, uma delas é o cloro, e produz o ácido clorídrico, o ácido do estômago. E quando é produzido o ácido clorídrico pela bomba de próton, automaticamente o corpo recebe a informação que tem que produzir também pepsina. Pepsina é produzida por uma outra substância chamada pepsinogênio, que quebra a proteína. Então, a água do limão de manhã melhora o ácido clorídrico, a digestão dos alimentos e ainda digere melhor as proteínas. Só aqui, fora o L-limoneno que ele tem, que é a única fruta que tem L-limoneno. E o que seria esse? Um antioxidante potente, ele rejuvenesce. Outra, o limão é capaz de estabilizar a molécula de átomo. Isso aqui é complexo demais. Quem fala que o limão não emagrece, não entende de limão. Quem fala mal do limão, não entende de limão. Inclusive, a tua mãe não tinha conhecimento sobre o limão. Sim. Dentro do lado leigo dela, lógico. Mas o limão, um pé de limão em casa, dificilmente a farmácia chega perto. Mas aí se eu misturar limão e mel? Não, depende. O mel é um produto... O mel tem várias propriedades. Tá? O mel, ele é um alimento que tem que ser tomado com cuidado para diabéticos, porque ele está com problema de digestão de açúcar. Porém, o mel tem 2 açúcares dentro dele que ninguém sabe. Quer dizer, pouca gente sabe. Só quem trabalha com mel sabe o que eu estou falando, tá? O mel, ele é muito, assim, demonizado porque ele tem muita frutose. 80% de um mel é frutose. A frutose isolada é veneno. A frutose agrupada com mineral e substâncias que vão metabolizar ela é saudável. Tipo a fruta. A fruta tem os seus minerais e tem a fibra que é o antídoto da frutose. Mas a frutose sozinha não. E o mel é 80% frutose. E quem não entende de mel, ou acha que entende de mel, não entende da proporção que Deus criou sobre esse produto, tá? Que é as abelhas que fazem. Você tem uma ideia, o mel tem dextrose e levulose. São 2 outros açúcares. A levulose e a dextrose contrabalanceiam o metabolismo da frutose. Então, por mais que ele tenha um monte de frutose, o mel é um superalimento. Uau. Ok? O diabético, mesmo com esse contrabalanço, vai ter problema. Mas aí se resolve. Se resolve com o mel da Bracatinga. Ou mel de Belato. O mel de Melato é o melhor mel do mundo. E fica aqui, ele sai aqui das nossas abelhas aqui em Santa Catarina, na Serra. O melhor mel do mundo está aqui no Brasil. Chama-se mel de Melato. É um processo que acontece que esse mel tem pouca frutose e ele tem uma quantidade de levulose e dextrose muito boa. Então o diabético pode usar esse mel, o mel de Melato, sem medo algum. Tiago, tosse, o que fazer? Tem algum tratamento específico para isso? Tem que ver se essa tosse não é alérgica. Tá. Porque se ela for alérgica, é um pouquinho diferente. Se ela for uma tosse, já que o pulmão está tentando mandar embora aí as secreções, né? Porque tem cor de catarro. Como Cor de catarro, tem cor de catarro. Cada catarro tem uma cor diferente. Tem 4 tipos de cor de catarro. Não vou explicar só. Tem o com sangue, tem o verde, tem o verde amarelado e tem o branquinho. Sim. Na questão de gripe aqui, síndrome gripal, sempre tem que observar. Se o teu catarro, né, essa secreção, estiver muito clara, o teu problema está em fase inicial. Se tiver bem verde, está em fase final. Então tá passando o processo, o pulmão já tá tirando ali todas as células, tudo tá ali, você sabe, já tá te limpando ali. Um catarro vermelhinho pode ser um problema já com os brônquios, então tem que procurar um médico. Na verdade tem que procurar um médico direto, né? Mas tem que ficar avaliando essa situação. Aí tem tipo de catarro, como eu te falei. Aí a tua tosse é um mecanismo de limpeza do próprio corpo. Pode ser uma tosse alérgica. Vamos dizer que seja uma tosse alérgica e não alérgica ali. Tem um tratamento incrível natural. São 2 na natureza. Tá? O primeiro é um tratamento, ele tem 160 anos esse tratamento. Eu posso ensinar? Claro, em casa? imagina. Eu vou ensinar você em casa. Você vai pegar meio quilo de mel, coloque em uma panelinha e bota para ferver. Quando começar a borbulhar esse mel, não deixa muito tempo,
Não bota muito fogo também, deixa ele borbulhou. Você vai pegar 25 gotas de óleo de eucalipto, não é essência. Porque óleo essencial não é essência. Essência é um perfume. Perfeito. Óleo essencial é uma gordura que saiu daquela substância. Por exemplo, para sair 1 ml, uma gota de óleo essencial de eucalipto, quantas folhas de eucalipto foi tirada? Então vai comprar na farmácia óleo essencial. Ah, tem essência. Não, isso aí é perfume. Entendi. Ok? Então bota de 25 gotas até 30 gotas de óleo essencial de eucalipto. Ferveu 2 minutinhos, desligou. Geladeira. Todas as vezes que der tosse, isso tira com a mão, tá? Deu tosse, só um pouquinho daquela... Só um pouquinho. Só um pouquinho coisinha. Pode levar um pote simples do trabalho, bem pouquinha coisa. Já vai reduzir bastante aquela tua tosse. Se ela persistir, aí ela não é uma tosse comum. Não é uma tosse alérgica, nem uma tosse de gripe. Sim. Aí você tem que observar um pouquinho mais e conversar com o teu médico sobre esse assunto. A tosse se resolve assim. Mas tem como eu saber se o mel é verdadeiro? Né? Tem, o mel é verdadeiro, tá? Existe dos produtos industriais, Pastor Johnny, o que mais se confia na indústria é o mel. Existe mais de 10 etapas para o mel chegar na mesa da pessoa. Sim. Hoje, como cientista da área da alimentação, eu confio mais em um mel industrializado do que o mel que não é. Tá? Porque o mel não pode ter açúcar agregado. Olha, os órgãos de saúde para o mel no Brasil... Não, o mel é diferente de todos os outros produtos, cara. Ele é 100% confiável quando é industrial. Então não tem que se preocupar com o mel, só compra industrial. Se lá o teu vizinho, enfim, tiver o mel, mas não há necessidade, tá? Tá, e xarope eu consigo fazer algum em casa? Vários xaropes, tá? O mel tá em todos os xaropes, tá? O mel é potente para isso, mas um xarope mais potente que existe é o xarope do abacaxi com mel. Até eu esqueci de trazer de presente para ti o meu livro, o Pastor Johnny. Opa! Esse livro aqui, aí tem um tratamento com o xarope do abacaxi com mel, que é para bronquite, asma, quem tem gripe resistente, né? Sim. A pessoa era para não estar tomando nada aqui para esperar o corpo resolver e fica tomando remédio químico demais, sozinho, sem um médico passar, ela resiste àquela gripe, né? Esse livro aí, eu tenho aí revelado... Tá. 100 tratamentos naturais. Ótimo. É tão séria essa revelação, uma pessoa que tem uma síndrome de Crohn, uma pessoa que tem uma gastrite que nunca melhora, uma pessoa que tem varicocele, ela pode melhorar. Uma pessoa que tem hemorroide, ela pode melhorar de saúde. Existe um tratamento, Pastor Johnny, na natureza para cada doença. E eu preparei esse livro, quem quiser conhecer esse livro, se você digitar no Google hoje, curas extraordinárias, ou ir no meu site, que lá é mais barato, palestrantetiagorocha.com.br. Esse site você vai encontrar metade do valor da internet por esse site. Tem um WhatsApp também na nossa equipe. Claro. Tá até passando aí, que é o 489-9632-8023. Você consegue uma promoção fantástica. Esse livro mudou a minha vida. São 100 tratamentos. É um guia. A pessoa, eu tô com sinusite, aqui, eu tô com enxaqueca, aqui. Sim. É como se estivesse sendo consultado por mim. Esse livro. É a Bíblia do corpo. É a Bíblia do corpo. Olha só. Então, existe tratamento natural para quase tudo. Na verdade, para cada remédio químico que existe mais de 10, 20 princípios ativos na natureza, tá? Que foram copiados essas moléculas de lá, provavelmente. Tiago, e nossa região fria, né? Então, a gente tem um hábito sempre do quê? Tá frio, aquecedor ou ar-condicionado lá em cima. Prejudica alguma coisa na saúde? Vários venenos, tá? São vários venenos. Não pode deixar a casa muito quente também. Porém, desses aquecedores, aquele que reflete, tá pegando fogo, aquilo ali, que é veneno. Primeiro que você não vai dormir bem com aquela luz na tua cara. Segundo, aquilo ali queima todo o oxigênio do ambiente. O ar condiciona ar. Se você colocar no canal no YouTube meu, Palestrante Thiago Rocha ar-condicionado, eu explico como funciona o ar-condicionado. Tá. O ar-condicionado é uma maravilha para o verão, mas uma maldição para o inverno. Tá? Sem contar o fungo e bactéria que vai viver naquele ar quente ali. Então o ar sempre veneno. Existe um aparelho no Brasil que ele não é 100%, não é o melhor que existe, mas é um que ele é à base de óleo. Então o óleo circula e aquece ali, ele gasta um pouquinho de energia, ele não tem uma luz violenta e ele não aquece muito a casa. Ele também só vai quebrar aquele calorão. Então tem para vender em lojas gerais. Esse é o melhor que tem. Acho que é o mais prático que tem, é um custo-benefício muito bom. Você pode estar aquecendo, tá? Mas, por que é que tu está sentindo frio? Porque tu ficou parado.
Acorda de manhã, dá uma coragemzinha de 1 minutinho, faz 30, 40 polichinelos, automaticamente o teu sistema circulatório ativa e tu acaba voltando à tua temperatura ambiente. Entendi. Mas ar-condicionado é veneno. O ar frio, no verão já não é tão saudável, mas o veneno aqui é o quente. É o quente mesmo. É o quente, é perigoso. E o ar-condicionado do carro também, mesma coisa. Mesma coisa, né? Porém, tem diferença. O carro é um perigo, né? É um perigo, né? É um perigo, porque quando tu tá no carro, tá pegando muito raio UVA. O raio UVA passa no vidro. O UVB para. O anticâncer para e o cancerígeno passa. Então, quem gosta de pegar sol no inverno num vidro, então era melhor não pegar sol, porque não tá pegando sol. Porque o UVB está parando. O UVB também dá câncer, tá? São 5%. Dá câncer? 5% só. E 95% UVA. E o UVA passa... Na verdade, no vidro do carro, tu tá filtrando só o que dá câncer. Meu Deus do céu. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Mas aí, então... Películas especiais. Pois é. Tem É bom especial. pôr... Opa! O meu carro tem película especial. Investi um pouquinho nisso. Mas eu não vou ficar toda hora pegando um raio cancerígeno em mim, né? Por favor. Né? Bah, mas isso aí é uma boa informação. Tecnologia. Nos enfiamos na tecnologia, temos que voltar para... É importante. No meu carro, por exemplo, eu não coloquei película. Coloca porque vai proteger tu de câncer de pele. Outra, não, os teus vidros, né, sempre fechadinho. Não fica pegando sol no vidro. É veneno. Tá? Existem várias ciências para isso, científicas, e várias ciências para isso, tá? Mas eu tenho uma dica fenomenal. Tá. Onde o gato tiver, não fica. Por quê? Porque ali a energia não está boa. Isso não é místico, tá? Olha só. Tem um vídeo meu explicando falando sobre isso cientificamente. Eu vou ter que assistir esse vídeo aí agora. É porque o gato curioso. sabe, né? Ah. O animal, na verdade, o animal sabe, né? Qual animal usa chinelo? Não, nenhum. Nenhum. Qual animal do mundo que não se espreguiça quando acorda? Todos eles. Todos. O animal sabe tudo que para os ossos ficar bom, ele tem que ficar alongado. Qual animal do mundo que anda meio-dia no sol? Nunca vi. Não tem. Não tem, fica lá na sombrinha. Então a gente mudou. Os animais sabem tudo. Tá, e sobre friagem, Thiago? Friagem é o seguinte, tá? Friagem. Quem tem sinusite tem que assistir o que eu vou falar, tá? Você não pode andar descalço em friagem. Pro inverno, para você não passar por esses problemas, vou te dar 2 dicas fantásticas. Ótimo. Aquece ombro e aquece pé. Pronto. Não tem friagem. Não tem friagem. Aquecer o ombro e aquecer o pé, você não vai gripar como as pessoas. Mas tem uma dica matadora. Tá acabando o programa, eu queria que as pessoas tivessem uma imunidade um pouco mais forte. Ótimo. Conversa com o teu médico e diz, doutor, eu queria uma vitamina D3, no mínimo, 7.000 UI, para tomar todo dia nesse inverno. O senhor passa para mim, eu quero uma vez por semana, 50.000 UI. Não existe superdosagem para vitamina D3. Isso é um mito. Não há necessidade nenhuma de se preocupar com vitamina D3. Só se a cápsula não prestar ou não tiver vitamina D3 dentro, né? Que é o calcitriol. Isso aumenta a tua imunidade lá em cima. Segundo ponto. Tá. Anota você em casa aí. Você vai pegar um copo de água morna de manhã, pega limão, espreme meio limão dentro. Ah, tô com gastrite violenta. Corta bem pequenininho e coloca dentro. Você vai pegar o seguinte, 1 gota de própolis verde para cada quilo de peso seu. 70 quilos, 70 gota. Toma uma vez por dia, 3 meses. Eu duvido você gripar no inverno. Uau, muito bom, doutor. Obrigado, né? Mais uma vez, a gente vai ter que acabar o nosso videocast, porque o tempo aqui passou muito rápido mesmo. Mas eu, mais uma vez, quero agradecer. É sempre bom poder ter você aqui comigo, né? Você é um amigo que Deus nos conectou. E eu fico feliz em poder estar com você aqui, né? E sempre, quando eu convido o Thiago, o doutor Thiago, para estar aqui, eu sei que ele tem uma agenda muito concorrida, mas sempre que nós conversamos, vamos lá, ele prontamente está disposto a nos atender. E eu fico muito grato a Deus realmente por isso. Que Deus continue te abençoando, te dando graça, e aonde quer que você colocar a planta dos teus pés, você seja uma bênção de Deus ali, né? Porque a palavra de Deus diz no livro de Hebreus que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Então vamos perseverar. Amém. E Deus é contigo, vai nessa fé aí. Doutor, passa o teu @ do Instagram. Meu Instagram, para quem quiser me seguir, @palestrante Thiago Rocha, _ aquele tracinho no final, oficial. Para conseguir o meu livro, Curas Extraordinárias, digita na internet Curas Extraordinárias ou o meu site, que lá tem desconto, palestrantetiagorocha.com.br. Não se esqueça, a sua saúde depende de você.
Uau, muito bom. Gente, então chegamos ao final de mais um videocast Renovamente. Obrigado pela sua companhia. Também me acompanhe no meu canal no YouTube, @Dione Nascimento Oficial. Coloca lá, eu tenho certeza que você será edificado também, porque todos os dias eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Obrigado, que Deus abençoe você, tenha um ótimo final de semana e nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Tchau!